Jonas Varela na internet, no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no livro do Evangelho segundo São Marcos. Quem é Jesus? É o segundo livro no Novo Testamento. Hoje nós continuaremos a leitura do livro do Evangelho segundo São Marcos, no seu capítulo 11, já no seu sexto assunto, não é? Sexto assunto, vamos ver aqui, 2, 3, 4, 5, 6, é justamente sexto assunto, no seu capítulo 11, né? Sexto assunto, o conflito decisivo, né? Seu capítulo 11, nos seus 33 versículos. Vamos para a leitura, não é? Justamente, 11. Vamos para a leitura. Primeiro tópico: o Rei Messias. Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão até o povoado que está na frente de vocês, e logo que vocês entrarem aí, vão encontrar amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Se alguém lhes falar por que estão fazendo isso, digam: o Senhor precisa dele, mas logo o devolverá. Então eles foram e encontraram um jumentinho amarrado do lado de fora, na rua, junto de uma porta, e o desamarraram. Algumas pessoas que aí estavam disseram: o que vocês estão fazendo desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e então permitiram que fizessem isso. Então levaram o jumentinho a Jesus, colocaram os próprios mantos sobre ele, e Jesus montou. E muitas pessoas estenderam seus mantos pelo caminho, outros puseram ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto do céu. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e olhou tudo ao redor. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Segundo tópico: uma sociedade estéril. No dia seguinte, quando voltavam de Betânia, Jesus sentiu fome. Viu de longe uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto.
Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de seus figos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Terceiro tópico: o centro da sociedade estéril. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está nas Escrituras, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei ouviram isso e começaram a procurar um modo de matá-lo. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Quarto tópico: uma comunidade que dá frutos. Na manhã seguinte, Jesus e os discípulos, passando, viram a figueira que tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus disse para eles: tenham fé em Deus. Eu garanto a vocês, se alguém disser a esta montanha, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. É por isso que eu digo a vocês: tudo o que vocês pedirem na oração, acreditem que já o receberam, e assim será. Quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês, que está no céu, também perdoe os pecados de vocês. Mas, se vocês não perdoarem, o Pai de vocês, que está no céu, não perdoará os pecados de vocês. Quinto tópico. Deixa eu ver aqui. 2, 3, 4. Quinto tópico: Jesus silencia as autoridades. Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Jesus estava andando no templo e os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os anciãos se aproximaram dele. Perguntaram: com que autoridade fazeis? Repetindo: com que autoridade fazes tais coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer uma só pergunta. Respondam-me:
E eu direi: com que autoridade faço isso? O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondam-me. Eles comentavam entre si: se respondemos que vinha do céu, ele vai dizer: então, por que vocês não acreditaram em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos consideravam João como verdadeiro profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Concluímos hoje a leitura do capítulo 11 do Evangelho segundo São Marcos. Voltaremos no próximo vídeo com a continuação nas explicações do capítulo 11 do Evangelho segundo São Marcos. É o segundo livro do Novo Testamento. Até lá. Pai, Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.